Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa live vai ser sobre maquiagem para o dia a dia. É uma maquiagem para você usar no seu dia a dia, para trabalhar. É uma maquiagem para você passear em um evento social no período do dia, né? Um churrasco, uma festa de dia, um chá de bebê, um chá de revelação, primeira comunhão, enfim. Todos esses eventos do dia, tá? Então, se você quiser fazer essa maquiagem junto comigo, já separa teus materiais aí, que daqui a pouco a gente já vai começar, tá bom? Então, gente, o que a gente vai precisar hoje? Para uma maquiagem, para uma automaquiagem, né? Uma maquiagem pro dia a dia, a intenção justamente é a gente fazer uma maquiagem mais prática, a gente fazer uma maquiagem com mais praticidade, com mais agilidade e, consequentemente, a gente fazer uma maquiagem mais rápida, né? Até porque no dia a dia a gente não vai conseguir ficar fazendo uma maquiagem tão elaborada assim e não vai ter tanto tempo para isso, como uma maquiagem para ir trabalhar, por exemplo, tá? Então, por isso, uma maquiagem mais rápida, a gente vai usar menos produtos, tá bom? Gente, então, antes de nós começarmos, deem bastante coraçãozinho aqui pra mim, pra eu ver que vocês estão aqui, que vocês estão comigo. E mandem pras pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que gostam de maquiagem, que vocês sabem que tem curiosidade de aprender mais sobre o assunto, que sabe que vai gostar de saber, de conhecer, de aprender essa maquiagem. Já manda pra todo mundo, pras pessoas entrarem e acompanhar aqui com a gente essa maquiagem que vai estar bem legal, uma maquiagem bem prática, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, manda pro pessoal aí, vai mandando, direciona, vai chamando todo mundo, tira um print da tela, publica, chama geral pra vir aqui com a gente fazer essa maquiagem bem legal, tá? Então, até todo mundo chegando, eu vou explicando pra vocês o que a gente precisa numa necessaire pro dia a dia. Numa necessaire pro dia a dia, a gente não precisa de muitos itens, tá? Vamos pensar assim numa necessaire de uma bolsa de mulher, né? O que a gente precisa? Em casa, nós vamos precisar de os produtos de cuidado com a pele, então os produtos skincare, né? Que a gente chama, que são aqueles produtos que vão cuidar e tratar a sua pele em casa, tá? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, é diferente de uma maquiagem profissional que a gente tem que pensar em um público geral, né? Então, numa maquiagem para o dia a dia, você precisa pensar na sua pele. Então, para isso, você precisa comprar produtos específicos para o seu tipo de pele. Então, se o seu tipo de pele é uma pele mais oleosa, você vai ter que comprar produtos específicos para pele oleosa. Um creme de preferência que seja com uma textura em gel, né? Você vai usar um creme com uma textura muito grossa, um creme que seja muito pastoso, dá sempre preferência por um produto mais fino ou em gel, tá? Ou você pode também substituir por uma água termal, que vai funcionar igual do mesmo jeito, tá bom? Então, para cuidar da pele no dia a dia, a gente vai precisar higienizar bem essa pele, tá? Para fazer essa higienização, o ideal é que a gente use um sabonete facial, certo? Sabonete de corpo é sabonete de corpo, sabonete facial é outra coisa. Nas farmácias, a gente encontra esses sabonetes faciais em barra, num preço mais ou menos em torno de 8 a 12 reais por aí. Para esse sabonete não ressecar e não acabar, né, trincando lá na pia do seu banheiro, você pode cortar ele em 2 ou 4 partes, sabe? Fazer 4 quadradinhos desse sabonete e usar um quadradinho só, deixar o resto embrulhadinho. E daí, sempre que você... que aquele sabonetinho já tiver velhinho, já tiver gasto, daí você pega um outro, tá? Daí você usa um outro quadradinho desses aí. Então, fica bem mais fácil de você administrar o seu produto e economizar, tá bom? Depois do sabonete, a gente vai precisar tonificar a pele. Então, para isso, você pode usar um tônico facial hidratante ou um tônico facial que seja para pele sensível. A gente não indica muito usar tônico facial que seja para pele oleosa, porque a maioria deles tem álcool na composição, então ele vai acabar desequilibrando o pH da sua pele, tá bom? Depois disso, aí sim a gente vai começar com o hidratante e o protetor solar. Então, se for uma maquiagem pro dia, depois que você aplicar o teu tônico facial, você vai passar o teu protetor solar, certo? Se for uma maquiagem que você vai usar mais no final da tarde ou mais à noite, daí você já pode substituir
esse protetor solar somente por um hidratante comum ou um sérum e pronto, tá bom? Então, deixa eu apresentar para vocês o que é o sérum e o que é o hidratante e a diferença entre os dois. Então, o sérum é como se ele fosse mais potente, seria como se fosse um hidratante turbinado. Então, ele é um hidratante que vai ter mais funções na sua pele e ele ajuda também a maquiagem a durar mais tempo, tá bom? Então, o sérumzinho facial, geralmente, eles vêm nessas embalagenzinhas assim, tá? Que é uma embalagenzinha de conta-gota, certo? E sempre quando for usar esse produto, nunca encosta essa haste aqui na pele, tá? Você só vai pingar, ok? Então, eu vou usar um sérum facial, que eu gosto bastante de usar sérum. E eu acho que fica bem mais fácil. Gente, quem tá chegando agora, eu acabei de explicar sobre os produtos para pele que a gente usa como pré-pele, né? A gente cuida da pele em casa e como que a gente vai fazer isso. Então, eu expliquei sobre o sabonete facial, expliquei sobre o tônico e agora a gente tá vendo sobre o sérum e sobre o hidratante. Quem chegou aí agora já vai compartilhando aí com os colegas, com os amigos, vai dando coraçãozinho aqui pra eu saber que vocês estão gostando das dicas que eu estou dando pra vocês, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer a pergunta aqui pra mim que eu vou respondendo, tá? Questão de marca, sugestão, podem me perguntando aqui que eu vou ajudando vocês, tá bom? Me usem, podem perguntar. Então, depois do sérum facial, a gente tem que usar um primer, tá? Então, lembrando que para uma maquiagem de dia, que você vai sair no sol, ou você vai ficar exposto a uma luz muito forte no seu rosto, computador, uma luz do seu trabalho, por exemplo, tem que usar protetor solar, tá? Se você for fazer essa maquiagem para sair à noite, não tem problema, daí é só descartar o protetor solar, ok? Então, a gente vai precisar de um primer. O primer é um produtinho que eu preciso explicar ali bem certinho pra vocês, porque eu vejo que bastante gente tem dificuldade, tem bastante dúvida sobre o primer. Então, pra que serve o primer? Ele vai minimizar poros, então ele vai fazer esses buraquinhos que a gente tem na pele ficarem menores. Ele vai minimizar linhas de expressão, então ele vai ajudar a dar uma esticadinha, né? Ele vai dar um efeito lifting na pele. E ele vai ajudar a prolongar o efeito da sua base. Porém, a maioria dos primers de rosto, eles têm silicone na composição. Então, quando tem silicone na composição, ele vai sair com mais facilidade os produtos que tiver em cima, se você não aplicar da maneira correta, ok? Então, sempre usem um primer somente nas regiões que você precisa. Então, se você tem poros dilatados só aqui, você vai aplicar somente nessa região. Se você tem poros dilatados na testa, você vai aplicar somente na testa. Se você tem linhas de expressão aqui embaixo dos olhos, você vai aplicar somente aqui. Nunca coloca na mão, espalhe em tudo, igual eu vejo o pessoal fazer, tá bom? Senão ele vai sobrecarregar. A Priscila perguntou um sérum baratinho, que eu recomendo. O sérum da Ruby Rose é um sérum muito bom. E ele ajuda em muito a prolongar a tua base. Você pode passar ele direto na sua pele antes e pode também colocar uma gotinha misturado na sua base, tá? Caso a sua base você sinta que ela tá meio seca, meio ressecada, você pode aplicar esse sérum. Então, o sérum da Ruby Rose é um sérum bem legal, né? É bem baratinho, custa na faixa entre 20 e 30 reais mais ou menos. E esse sérum que eu usei em mim é um sérum da RG Premier, que é uma empresa aqui de Curitiba. Tá? É uma empresa maravilhosa, ele tem produtos ótimos também, ele tem efeito lifting, ele acalma a pele, então é bem legal, tá bom? Então, o primer legal pra pele da Ruby Rose, tá? O sérum legal, tem o da Ruby Rose, tem esse. Outro primer que é muito bom também é o primer da Bruna Tavares, que é o Blur, tá? E o da L'Oréal também. O Blur Mágico da L'Oréal também são ótimos e duram muito tempo, certo? Esse que eu vou usar aqui, ele é de uso profissional, mas ele tem o preço também nessa faixa de 30 reais por aí, que é da Make More. E ele já tem um efeito mate na pele. Então, pra minha pele que é oleosa, ele ajuda também a deixar certinho, ó. Então, o primer, o meu primer, ele é incolor, tá vendo? Mas a gente sempre vai aplicar com batidinhas, tá bom? O primer, ele nunca pode ser passado igual a gente faz com hidratante, igual a gente faz com o protetor solar, tá? Então, a gente só vai dar batidinhas justamente para ele penetrar aqui nesses buraquinhos. Ah, Michele, o da Bioyang não tem silicone. Isso, o da Bioyang ele não tem silicone, porque ele não é um primer somente, ele é mais um sérum com efeito primer, tá bom? Então, ele é
muito bom também, só que ele custa na faixa de R$ 100, né? Então, talvez para usar no dia a dia ele se torne caro, por isso que eu dei umas sugestões mais em conta, tá bom? O da Catherine Hill também é muito bom, só que esses também já têm um valor mais elevado. Então, eu passei aqui abaixo dos olhos para minimizar essas linhas de expressão que eu tenho e para minimizar os poros que eu tenho dilatados aqui. E vou passar um pouquinho também na minha testa, ó, tá? Então, é bem pouquinho. É o suficiente só para tua pele absorver, preencher esses poros e preencher essas linhas. Mais nada, nunca passe no rosto todo igual nós fazemos com o hidratante, igual a gente faz com esses outros produtos, tá bom? Depois disso, aí sim a gente pode começar com os produtos de maquiagem. Todo mundo sempre pergunta qual é a ordem correta de você aplicar os produtos numa automaquiagem, né? Uma maquiagem pro dia. Na verdade, não existe uma ordem correta dos produtos de maquiagem para você usar. Você pode usar o corretivo primeiro, você pode usar o corretivo depois, não tem problema, tanto faz a ordem que você vai usar. O que vai acontecer é que ele vai mudar um pouco o efeito que você vai passar. Por exemplo, se eu passar esse corretivo aqui embaixo da minha pele, embaixo da minha base, esse corretivo não vai ficar aparecendo. Então, ele vai camuflar uma mancha, vai camuflar alguma imperfeição que eu tenha aqui. Porém, ele não vai ficar aparecendo, não vai ficar em evidência. Já se eu passar a minha base primeiro e depois o corretivo, aí ele vai ficar aparecendo, ok? Daí ele vai dar mais efeito de iluminação do que cobertura. Quanto à cor, o ideal é que a gente use sempre uma cor mais próximo possível da tua pele ou um tomzinho mais baixo, certo? Nunca use um tom muito escuro ou muito mais claro se a sua intenção for somente corrigir imperfeições. Então, para uma maquiagem pro dia, a gente sempre pensa em corrigir as imperfeições. Então, vocês podem notar que eu tenho uma olheira aqui, ó, e ela é levemente acinzentada, meio marronzinha, tá? Então, para esse tipo de mancha, o legal é que a gente use um corretivo assim, ó, que ele é uma tonalidade mais salmão. Ele lembra um pêssego, sabe? Então, esse é melhor. Deixa eu passar aqui um pouquinho, ó, que dá pra ver melhorzinho, ó, tá? Então, ele tem um tom de pêssego. Então, eu vou pegar esse corretivo com o dedo mesmo e vou dando batidinhas aqui nos olhos, tá? Somente onde eu preciso. Então, a gente vai passar ele somente onde você tem a tua mancha. Nunca passe ele aqui embaixo inteiro e tal, porque senão, em vez dele te ajudar, ele vai acabar te atrapalhando. Por isso que, às vezes, a gente compra um corretivo pra esconder uma olheira, aí a gente passa e não dá certo, né? Porque você passou em tudo, em regiões até que não era pra passar. Eu tô passando aqui nesse cantinho, tá? Porque aqui meu também é escuro, então ele vai ajudar a iluminar, tá? Aí, um segredo. Sempre que você usar um corretivo colorido, em cima dele, passe um corretivo do tom da sua pele, tá? Sempre que você usar um corretivo colorido, em cima dele, use um corretivo do tom da sua pele ou uma camadinha de base, depois outra camadinha de base, tá bom? Nunca use ele colorido e coloque uma base já em cima, porque senão ele vai se misturar com esse coloridinho do teu corretivo e ele vai ficar aparecendo. Então, nesse caso, como eu usei um corretivo mais laranjinha, se eu passar minha base em cima aqui direta, minha base vai ficar laranja, tá bom? Então, não vai dar certo. Gostaram da dica? Quem gostou, dá um gostei aí pra mim. Então, aqui, agora em cima dele, eu vou passar um corretivo tom de pele. Exatamente o tom da minha pele, tá? Então, eu vou pegar aqui também com o dedo e vou dar batidinhas em cima dele, pra esconder esse colorido, senão esse colorido vai ficar aparecendo, tá? Olha como ele já sumiu. Aquele escuro que tinha aqui sumiu inteiro, tá? Então, não tem mais desculpa pra você chegar no seu trabalho com um olho de panda. Não tem mais desculpa, agora vocês já sabem como que faz, tá bom? Então, nada de desculpa, nada de olho de panda, nada de olheira, nada com cara de ontem. Agora, vocês já sabem como corrigir, tá? Ai, mas eu não sei que cor que eu uso, Michele. Se a sua pele for bem clarinha, você pode usar o amarelo.
Se a sua pele for clara para mais ou menos, você pode usar o pêssego ou um rosado. E se a sua pele for mais morena para negra, você pode usar o vermelho, tá bom? Caso você não ache um corretivo dessa cor ou você não possa comprar, põe uma gotinha minúscula de batom aqui embaixo, dá umas batidinhas e depois o corretivo em cima que funciona, tá bom? Então, para as baladeiras aí que gostam de ir pra balada, agora não, né, mas quando se tem balada. Então, as baladeiras aí que gostam de ir pra balada e ir direto trabalhar, nada de chegar com cara de ontem, já sabe como esconder a realidade, né? Agora a gente vai pra base. Como que a gente vai escolher uma base pra você? Uma base pra você usar todos os dias. Uma base pra te acompanhar todos os dias. Então, uma base de maquiadora profissional é bem diferente de uma base pro dia a dia, tá? Numa base de maquiagem profissional, a gente tem que pensar num produto funcional. Então, um produto que seja de alta resistência, com cobertura, com durabilidade, que seja resistente à água e tal, tá? Mas, pro dia a dia, a gente não pode usar uma base assim, tá? Porque ele vai sobrecarregar a tua pele, porque ele é uma base muito forte, é uma base que tem bastante produto químico, ela é uma base bem mais forte, né? Tem muito mais coisas do que uma base mais fina. Então, uma dica legal para você usar no dia a dia é você substituir a tua base por um BB Cream, por um CC Cream, que são bases que já têm fator de proteção solar mais alta. Então, são bases que têm fator de proteção solar 50, 60, tá? Então, são bases que têm fator de proteção bem alto. Então, para o dia a dia é uma ótima opção. Mas se mesmo assim você gostar de uma pele mais pesada, você gostar de uma pele muito mais marcada, uma pele assim que pareça que você está maquiada, aí nesse caso, aí sim você pode usar uma base. Mas sempre compra uma base que tenha protetor solar, uma base que vai cuidar da tua pele, uma base que seja enriquecida com vitaminas, tá bom? Uma base que faça alguma coisa por você, tá? Comprar base, que eu sempre falo para minhas alunas, é igual um relacionamento. A gente não sai na rua, olha e fala, é com você que eu vou namorar. Não. A gente sai na rua, a gente olha, a gente pode até se interessar, vai ter aquela troca de olhares, você começa a conversar com a pessoa, começa, né, dar aquele affairzinho com a pessoa, aí você experimenta, sai com ela, vê se dá certo, se der certo, você sai outra vez, se der certo, você sai outra. Quando você vê, você está namorando. Base é a mesma coisa, tá? Então, base, você tem que experimentar. Então, você tem que saber sobre ela, pesquisa sobre ela quando você está interessado em alguma marca. Veja alguém que já usou essa base, veja o que essa pessoa achou. Procurem resenhas na internet, veja qual base mais te chamou atenção. Aí você vai na loja, experimenta, vai com ela para casa e vê se ela fica boa. Ficou boa, gostou? Aí sim você compra, certo? Mas pode ser que mesmo assim, depois de um mês ali que você esteja usando, você já não goste mais, já acha que não tá legal. É normal, gente, nós somos seres humanos, tem vezes que vai dar certo, tem vezes que não vai. Mas é assim que a gente vai indo, né, acertando e errando, até achar a base da vida. Aí quando a gente acha essa base da vida, a gente casa com essa base, certo? Uma pergunta da Juliane, qual a diferença entre BB Cream e CC Cream? O CC Cream, ele é mais protetor solar do que base, tá? Então, ele sempre vai ter um fator de proteção solar muito mais alto e ele vai ter bem mais benefícios do que o BB Cream. Então, o BB Cream e o CC Cream, eles são produtos multifuncionais. Então, além deles protegerem a pele, né, ter protetor solar e tudo mais, eles vão ter vitaminas, eles vão ter antioxidantes, vão ter um monte de coisas. Então, o CC Cream, ele tem a cobertura mais leve, porque ele vai ter um fator de protetor solar mais alto. Então, é como se ele fosse um protetor solar com multibenefícios e com um pouquinho de base junto. Já o BB Cream, ele é uma base, né, que tem bastante protetor solar, é como se fosse meio a meio, assim, digamos, e que também vai ter bastante funções para pele, mas o CC Cream tem mais funções. O DD Cream tem mais funções ainda, mas o DD Cream não chega a vir pra gente, tá bom? Camila, base é como relacionamentos, tem vezes que a gente erra, tem vezes que a gente acerta, mas uma hora a gente acerta, né? Então, entre essas idas e vindas, acertos e erros, eu já experimentei várias e várias bases. Já aconteceu de eu experimentar uma base e o primeiro mês aquela base fica maravilhosa. Depois aquela base começa a ficar feia, parece que a pele acostuma, sei lá, igual o shampoo, acondicionador, não sei se vocês passam por isso, mas é a mesma coisa. A gente compra um shampoo, compra um condicionador, fica maravilhoso, dias depois ele fica horrível, teu cabelo já não vai.
a base é a mesma coisa. Mas chega uma hora que a gente acerta uma e a gente namora com ela um tempo, viu que deu certo e casa com ela, que é o caso da minha basezinha que eu vou mostrar pra vocês, que é uma base que eu gosto muito. É essa base aqui da L'Oréal, a True Much, o nome dela. Ela é uma base bem boa, ela tem uma alta resistência, ela tem uma cobertura média, tá? Então, eu, Michele, não gosto de usar em mim uma base com cobertura alta, porque eu me sinto grudenta, me sinto suja, então eu não gosto. Então, eu gosto em mim uma base que me dê mais flexibilidade no rosto, que eu consiga sorrir e ela não fique marcando linhas, que ninguém merece, né? A gente já tem bigode chinês, aí a gente vai passar uma base e fica mais bigode chinês ainda. Então, eu não gosto. Por isso que eu gosto de base mais fininha. Então, eu uso bastante essa daqui da L'Oréal True Much, que é uma que eu gosto bastante. Ela custa em torno de R$70 para ir comprar na internet. É difícil uma loja que tem ela assim, a pronta entrega. E outra base, gente, maravilhosa. Uma base muito boa, que tem qualidade profissional, cobertura profissional, com preço de amador, é a da Catherine Hill. A base que se chama Chill, tá? Então, essa base da Catherine Hill, a Chill, ela é muito boa, gente. Quando vocês tiverem oportunidade de experimentar, experimentem a base da Catherine Hill, a Chill. Eu acho que é uma das melhores que tem e custa R$35, R$39 mais ou menos. Ela é de conta-gota e ela é muito boa. Uma outra base legal para você usar no dia a dia é a da Vult, também de conta-gota. Ela é mais fina, mas ela tem uma cobertura perfeita. A da Catherine Hill também. Essa aqui também é mais ou menos nesse estilo, tá? Que é o estilo que eu gosto. Então, pro dia a dia, são bases que vão ajudar a cuidar da sua pele. São bases que não tem uma química tão forte. São bases que deixam a pele bem bonita. E uma outra base que eu gosto muito, que eu casei com ela, porém, é um casamento meio jaguara, porque eu casei com ela, mas eu só uso ela quando eu vou sair, porque não dá pra ficar usando assim, né? Então, essa aqui é só pra ocasiões especiais, que é a Dior Backstage, que é uma base que eu amo de paixão e ela é de plástico, ó, tá? E ela vem 50 ml. Então, todas as bases, é padrão, vir entre 25 e 30 ml no máximo. Essa aqui, por exemplo, tem 30. Essa daqui da Dior Backstage, ela vem 50 ml. E ela é um frasco de plástico, então se você derrubar, ele não quebra, o que é ótimo, porque eu sou uma avestruz na vida, onde eu ando, eu derrubo tudo, então pra mim é perfeito, certo? Então, eu vou usar a da L'Oréal hoje, e eu vou mostrar uma coisinha bem legal pra vocês. A única coisa ruim dessa da L'Oréal é que ela não tem pump, sabe? Ó, ela parece uma ampola de remédio, assim. E daí, a gente tem que pôr aqui na plaqueta. Ó, vou pôr aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu gosto de base mais fluida. O que é uma base fluida? Uma base fluida é uma base que quando você vira, ó, ela escorre, tá vendo, ó? Então, eu gosto de base assim, porque eu acho mais confortável pra usar. E um segredo pra base durar o dia todo, aquela base que gruda em você, fica em você, e você tenta se livrar dela, ela não sai do teu rosto por nada, é o diluidor. Tá? Anotem aí, gente, diluidor é uma dica maravilhosa, ó, pra você usar dentro do teu rímel, se o teu rímel estiver seco, pra você usar no teu batom, se o teu batom estiver secado. Sabe aquele batom mate que você vai passar na boca e parece que ele fica todo manchado? Fica todo trincado? Põe uma gotinha do diluidor, mistura bem, passa na tua boca, você vai ver que ele vai deslizar melhor, vai ter uma cobertura mais perfeita e não vai fazer mancha e não vai trincar, tá bom? Usem o diluidor. Quanto custa a base da Dior? Essa daqui foi 215, mas ela é 50 ml. As outras bases da Dior custam em torno de 280 a 300 reais, mas é 30 ml. Então, se a gente for ver, ele é, né, bem mais barato, ele é uns 20% mais barato, com 20% a mais, 30% a mais de produto. Então, ele é bem mais em conta, tá? Por isso que eu gosto dessa marca. Eu gosto dessa base também, porque ela é mais barata, né? Então, eu vou colocar aqui 2 gotinhas do diluidor na base, porque o diluidor, ele vai aumentar a resistência da tua base e ele vai fazer a tua base se tornar prova d'água. Então, se caso você tenha uma base que ela não é prova d'água, quando você colocar diluidor, ela vai se tornar resistente à água, tá? Já usei base que não transfere, se encostar em outras pessoas, coisas, roupas, etc. Mas o pó sim. Existe algum que não transfira?
assim como algumas bases, existe o pó translúcido. O pó translúcido, ele é um pó que raramente vai transferir. Quando o pó transfere, na verdade, se for um pó compacto, ele sempre vai transferir, porque o pó compacto é como se fosse uma base que você secou ela, colocou num potinho e prensou. Então, ele vai ter a mesma cobertura de uma base, tá? Então, por isso que ele transfere. Já o pó translúcido, ele não transfere, porque o pó translúcido, o intuito dele é só matificar a pele. Então, ele funciona melhor. Então, eu coloquei aqui na minha plaqueta, ó, a minha base, o diluidor, e eu vou mexer ela. E ela vai ficar mais aguadinha ainda, daí fica bem mais fácil de passar, ó, tá bom? Caso você não tenha uma plaquetinha na tua casa, você pode mexer na tampinha do teu potinho, sabe? Potinho de coisa. Daí ele funciona bem. Pincel para passar a base. Você pode passar direto com a esponja ou você pode passar com um pincel, tá bom? Eu, quando uso essa base fininha, se eu usar a esponja, minha esponja vai chupar a minha base. Então, se eu quiser usar a base direto com a esponja, eu vou precisar umedecer a minha esponja, tá? Mas umedecer não é trabalhar com ela molhada, é você ir lá, apertar ela embaixo da água e depois você espremer ela numa toalha até sair toda a água. Então, ela vai ficar levemente úmida, tá? E a gente vai aplicar com batidinha. Só que, como a minha base é muito fininha e a minha esponja eu esqueci de molhar, então eu vou aplicar com um pincel, tá? Esse pincel aqui que eu vou usar é o mesmo pincel que eu usei na outra live. Ele é o pincel A20 da Macrylan, tá bom? Então, o pincel A20 da Macrylan, paguei acho que R$8 nele. E ele é muito bom para passar base. Ele parece um língua de gato, só que ele tem esse recortezinho assim, mais coisadinho. Fica mais fácil, ó, pra encostar. Então, tem duas maneiras da gente passar a base. A gente pode passar a base arrastando, tá? Sempre que você passar a base arrastando ou passar ela movimentando, você vai tirar um pouco da cobertura da tua base. Então, a tua base vai ficar mais fina. A sua cobertura da sua base vai ficar mais natural. Então, vamos supor, você vai você vai na igreja, né? Você vai no encontro lá da igreja. Você não pode ir mega maquiado. Então, você vai com uma maquiagem mais simples. Então, você precisa deixar a tua pele mais leve. Então, você aplica com o pincel arrastando que vai ter menos produto. Agora, se você é chegado num reboco de qualidade, aí você pega o pincel e vai só depositando, tá? Vai só dando batidinhas aqui, vai passando. Vocês vão notar que dá a impressão que eu tô muito branca, mas não é, tá? Quando a gente vai comprar uma base, a gente tem que sempre pensar, ó, no colo, porque a intenção da base é justamente, né, uniformizar a pele. E o meu rosto é muito vermelho, meu rosto ele é bem mais escuro que meu colo. Então, por isso que quando eu começo a passar base, dá a impressão de que não vai dar certo, dá a impressão que eu vou ficar pálida, mas depois ele fica bem uniforme. Então, é normal acontecer isso com a tua base, com os teus produtos, tá? Como a intenção da base é uniformizar teu rosto, você não pode experimentar a base no teu rosto na hora de comprar. Você tem que experimentar a base no teu colo, tá bom? Então, experimentem aqui, gente, nunca no rosto, sempre aqui, ó, tá bom? Que daí, mesmo que essa base fique mais escura, não tem problema, é sinal que ela tá certa com o teu corpo. Se essa base fica mais clara no teu rosto, não tem problema, é sinal que ela vai ficar certa com o teu corpo, tá bom? Então, a base, ela sempre tem, a gente sempre tem que provar ela no colo. Se você tiver de blusa alta, tiver ruim, você experimenta ela aqui no pescoço, que é bem parecido, tá? Então, nada de experimentar base no rosto. É por isso que não dá certo tuas bases, mulher. Você vai experimentar base no rosto. E outra coisa que eu vejo o pessoal fazendo errado é experimentar base na mão. Gente, não. Base na mão, nem pensar. Nunca experimente uma base na mão, que você vai ficar escura. Porque a tua mão sempre vai ser mais escura do que o resto do teu corpo, tá? Então, nunca experimentem. E morenas e negras, sempre quando vocês usarem uma base, vocês vão notar que a base vai ficar mais clara. Morenas e negras sempre tem que fazer contorno, tá bom? Porque dá diferença de cor. Morenas e negras, a testa e o queixo e essa lateral sempre vai ser mais escura do que abaixo dos olhos e maxilar, tá? Então, morenas e negras, morenas que estão aqui me assistindo, experimentem a base na testa ou experimentem a base aqui, mas saibam que vocês sempre vão ter que trabalhar com duas cores,
uma mais escura e uma mais clara. Então, ou você experimenta a base na testa e o teu rosto fica mais escuro e você faz só contorno claro, ou você experimenta a base no seu colo e faz contorno escuro, tá? Um dos dois, porque senão você sempre vai ficar ou mais clara ou mais escura do que o teu rosto. Olha como essa base é bonita. Tá vendo? Ela cobre bem, mas não fica aquele rebocaço e não fica aquele acúmulo de produto, ó. Tá? Então, ela é uma base que eu gosto muito. Não precisa passar base na boca, tá? Quem gostar pode passar. Eu passo só em volta pro batom aparecer mais, tá? Olha o tanto que sobrou ainda, ó. Sobrou bastante, tá? Então, agora eu vou vir com a esponja e vou dar batidinhas em toda a base, tá? E é batidinha, gente, não é pra surrar o corpo de vocês, viu? Não é pra vir aqui e meter porrada na pele. É pra dar batidinha só, hein? Se você vier e ficar batendo essa esponja forte aqui, você vai tirar tudo o que você fez, tá bom? Então, sempre batidinhas bem suaves, tá? Essa bordinha aqui no nariz também. Cuida com essas bordinhas aqui, ó. Porque senão depois fica partido, parece que saiu. E o que sobra de base na minha esponja, eu passo na cantinha do olho. Agora, uma dica de ouro pra vocês, tá? Essa base que sobra na paleta, eu sempre coloco até um pouquinho a mais. A gente vai passar uma segunda camada dela embaixo do olho, tá? Então, ele vai aumentar a cobertura embaixo dos olhos e nessa região da bochecha, que é onde a gente sorri, a gente precisa ter uma cobertura maior. Então, fica uma dica pra vocês, até pra quem não gosta de passar corretivo, quem não precisa, né, usar um corretivo colorido aqui embaixo e tal, pode passar 2 camadinhas de base só embaixo do olho, que ele vai dar uma cobertura igual de um corretivo, porém sem acumular. Então, pessoas que já passaram dos 30 e poucos, como eu, né, não querem acumular produto embaixo dos olhos, façam isso. Passem a base no rosto todo e depois aqui embaixo do olho você passa uma segunda camadinha de base, ok? Desse jeito sempre vai ficar uma coberturinha melhor, tá bom? Olha como cobre super bem, tá? Ai, Duda, Maria Eduarda, pois é, tô só vendo, quero só ver você virar uma maquiadora profissional, hein? Venha ser minha aluna. Na pálpebra não passa base? Não, na pálpebra a gente passa corretivo, tá? Eu já vou explicar aqui certinho pra vocês por que a gente não passa base pra fixar, tá bom? Então, aqui, agora a nossa pele já tá pronta, a gente vai selar a pele, tá bom? Então, a gente vai passar um pó. Então, como eu mencionei com vocês agora há pouco, na pergunta da Bruna, sobre os produtos, né, que transferem e tal. O melhor produto que tem é o pó translúcido, ó, que é esse pozinho aqui, ó, que ele não tem cor, tá? Porque qual é o intuito do pó? Por que a gente passa pó no rosto? A gente passa pó no rosto pro rosto ficar matificado, pra ele não ficar molhado, ó, senão a gente encosta, ele fica molhado, né? Então, pra ele não ficar assim, pra ele não ficar molhado, a gente aplica um pouquinho do pó. Só que o pó compacto, ele sempre vai ter cobertura, tá? Ele vai ter textura e vai ter cobertura. Já o pó translúcido, não. Ele só vai matificar a pele, tá bom? Só tomem cuidado quando vocês forem comprar o pó translúcido. Olhem a composição, leiam. Porque se ele tiver aqui na composição escrito sílica, que é, na maioria dos casos tem, dá uma olhada onde que ele tá escrito. Se logo depois ali, composição, 2 pontos, tiver escrito sílica já no começo, é sinal que ele tem muito, tá? E se ele tiver escrito sílica lá no final, é porque ele tem pouquinho, tá? Por que que é melhor a gente comprar um produto sem sílica ou com pouca sílica? A sílica, ele é um mineral de alto poder de absorção de gordura, de óleo, de água. Por isso que ele sempre vai estar no pó, porque o intuito é matificar a pele, tá? Então, por isso que ele vai estar aqui, porque ele vai tirar a água da base do corretivo que você usou e ele vai deixar a pele matificada. Então, a pessoa não vai transpirar com tanta frequência e tal. Porém, a sílica, por ela ser um mineral, ela vai refletir luz. Então, por isso que às vezes você tira uma foto lá na balada, no barzinho, alguma coisa, e você fica branco igual um fantasma.
por causa da sílica, tá? Então, compre em produto sem sílica, certo? Tem uma perguntinha aqui da Andri. Para olheira escura, qual o melhor corretivo? Se a tua olheira for uma olheira mais marrom, parece que é uns 2 tons mais escuro que a tua pele, aí é melhor você usar um corretivo amarelo ou um corretivo coral, como esse que eu usei. Que ele é um corretivo que lembra tom de pêssego, sabe, Andri? Ó, ele é um corretivinho coralzinho assim, tá bom? Ele é... Não sei se vai aparecer aqui direito, ó, mas ele é meio laranjado, tá bom? É um tom de pêssego. O da Mary Kay tem um corretivo chamado Peach, que é o pêssego, tá? Então, você pode usar ele e em cima dele um corretivo tom de pele ou 2 camadinhas de base pra ele cobrir essa cor. É o melhor que tem pra olheira. Já se a sua olheira for verde, for esverdeada ou for arroxeada, aí tem que ser o amarelo, tá bom? A pergunta da Jéssica. Mi, maquiagem profissional, é necessário dar acabamento com pó translúcido e compacto para selar? Não necessariamente. Você pode usar só o translúcido, você pode usar só o compacto, ou você pode usar os dois, que é o que a maioria das maquiadoras profissionais fazem. Por que elas fazem isso? Elas passam o pó compacto primeiro, porque ele é mais fininho, então ele vai fazer um enxerto nessas linhas de expressão, ó, tá? Ele vai fazer um enxerto nisso aqui, não vai deixar isso aqui ficar aparecendo. E em cima dele elas passam pó compacto para aumentar a cobertura e esse pó não aparecer, entendeu? Por isso que a gente sempre passa os dois quando é maquiagem profissional. Mas maquiagem pro dia a dia, só o pó translúcido já é o suficiente. Só lembrem de tomar cuidado na hora de comprar para ver se ele não tem muita sílica, tá? Ó, então eu vou, antes de aplicar o pó, tirar essa linha. Tá vendo que aqui ficou uma linha, ó, de acúmulo de produto? Então, isso aqui tem uma linha de expressão aqui, por eu movimentar o olho, ela acumula, ela vai puxando, como se fosse uma valetinha. Ela vai puxando a água do produto ali pra dentro. Só que a gente não pode deixar ele ali antes de selar a pele, porque no momento que eu colocar o produto seco, ele vai marcar, tá? Então, sempre deixa bem lisinho antes de pôr, ó. Peguei o pó translúcido e vou depositar pressionando, tá? Ó. Tá vendo que aquela minha linha de expressão sumiu? Então, você vem pressionando o pó aqui embaixo e essa tua linha de expressão some, tá bom? É legal deixar um pouquinho esse pó aqui embaixo pra ele preencher tudo que tem que preencher. Pra aplicar o pó, eu vou usar esse pincel leque, porque ele não faz acúmulo. Eu gosto bastante dele, tá? Por isso que eu vou usar ele. E ele não acumula produto, não fica sobrando. E eu gosto bastante. Ele dá um acabamento bem aveludado, assim, pra pele. Por isso que eu prefiro usar esse pincel do que pincel de pó. As minhas alunas sabem que eu nunca uso pincel de pó. E uma outra coisinha. Nessa esponjinha aqui que eu passei base, ó, sobrou um pouquinho, sempre passo o restinho na orelha. Porque às vezes, ainda mais agora no inverno, né, que às vezes dá um calorão aqui na orelha da gente, né? Ou às vezes do nada nossa orelha queima e você vai dar aquela mordidinha. Pra não ficar aparecendo esse vermelhinho, principalmente nas tuas fotos, sempre faça isso, ó. Aplique o que sobra de base na tua orelha, que da tua orelha nunca vai ficar vermelha nas fotos e fica bonitinho, tá bom? Pergunta da Fernanda. E aquele pó banana é o mesmo que o translúcido? Qual a diferença? Sim, o pó banana é o mesmo do translúcido, só que qual que é a diferença? O pó translúcido existem 3 tipos. Existe o pó translúcido que você olha aqui, ele é branco, tá? É como se ele fosse um talco de tão branco. Ele não tem cor nenhuma. Então, ele só pode ser usado por pessoa que tem a pele extremamente clara. Porque se outra pessoa coloca aquele pó branco, a pessoa vai ficar com a pele acinzentada, tá? Vai ficar uma pele translúcida, meio opaca, meio feia. Então, não fica legal. A pessoa tem que ter a pele muito clara. Aí, existe esse aqui, ó, que ele é o natural, tá vendo? Ele tem um tonzinho de pele, tá? Então, esse daqui é o pó translúcido natural. E existe o pó translúcido banana, que é esse pó translúcido igual aquele, só que ele é mais amarelo, que ele é indicado para quem tem a pele mais fria, uma pele mais amarelada, e também para pele morena e negra. Então, pele morena e negra, usa o pó translúcido banana. Pele mais clara, usa o pó translúcido natural. E pele extremamente clara, usa o pó translúcido branco. E uma pele negra, usa o pó translúcido Jumbo, que é um pó translúcido, agora saiu de várias marcas, estão chamando como pó chocolate, tá? Então, você pode comprar como pó chocolate ou pó Jumbo para negras, pó amarelo para pessoa, né, para
morenas, né, cabelo escuro, mas que tem a pele mais amarelinha. E pra quem tem a pele mais rosada, é o natural, ó, tá? E pra quem tem a pele bem branquinha, então daí tem que usar esse branquinho, tá bom? Então é essa a diferença, porque cada um tem um fundo, apesar dele não ter cor, ele puxa um fundo da pele, ele extrai um fundo. Por isso que a gente tem que usar o fundo correto, tá bom? Feito isso, a gente vai fazer a maquiagem dos olhos agora, pra depois finalizar, tá? Então, respondendo aquela pergunta daquela hora que alguém me perguntou ali sobre por que a gente não passa base no olho, tá? Então, a base, se você passar ela na tua mão e você esfregar ela, você vai ver que ela vai sumir, tá? E o corretivo, se você esfregar ele não vai sumir tão fácil quanto a base. Então, se eu colocar a base aqui, ó, e for passar uma sombra em cima, com esse movimento de esfumar, esse movimento que a gente vai usar de girar, ele vai começar a apagar, ele vai tirar essa base e vai ficar só o olho ali, a sombra não vai ficar, tá bom? Então, para fixar a maquiagem do olho, você tem que usar um primer para olhos, ou um fixador de sombra, ou um corretivo. Entre os três, eu prefiro o corretivo, porque a pálpebra, ela sempre vai puxar um fundo, ó. Tá vendo? A minha pálpebra, ela é meio rosada, tá? E dá pra enxergar as veinhas dela, tá vendo? Ó, dá pra enxergar umas veinhas roxinhas. Então, uma forma que eu tenho de esconder isso é usando corretivo, tá? Já se a pessoa tem a pálpebra bem bonitinha, exatamente da tom da pele, não aparece nada, aí pode usar um primer de olho mesmo, que ele é mais incolor, tá bom? Eu já usei pó translúcido e ficou como se tivesse passado trigo na cara, agora faz sentido. Isso. Então, no teu caso, você tem que usar o natural ou o banana, tá bom? Mas se a tua pele puxa mais pro amarelinho do que pro rosado, o banana é melhor, tá? Então, ó, corretivinho. Vou depositar ele aqui com o dedinho, ou pode ser com pincel de corretivo, ou direto com a esponjinha também, se quiser, tá? E você vai depositando o corretivo ou o teu primer em todo o olho, certo? Então, nada de passar só aqui, ó. Você tem que passar em tudo, tá? Então, você vai passar aqui embaixo da sobrancelha, no cantinho do olho, no cantinho de fora, tá bom? O outro lado a mesma coisa. Passa em tudo aqui embaixo da sobrancelha, tá? Aqui no cantinho externo, canto interno, tudinho. Gente, ainda dá tempo de convidar quem não assistiu a live a vir aqui correndo ver essa explicação de olho. Então, mandem para as pessoas aí que vocês conhecem, que querem aprender a esfumar um olho, essa é a hora. Mandem lá para eles, manda para tuas amigas, manda para as inimigas, manda para todo mundo lá, para vir assistir aqui a maquiagem de olho, que agora vai começar os segredos, tá? Primeiro de tudo, depois que você passar o corretivo, você volta com a esponja de base e com o restinho da base você vai dar batidinhas nos dois cantinhos aqui, ó, fora e dentro. E depois dentro do olho. Segundo passo, segundo segredo é pegar um pincel de esfumar, tá? Que é esse pincel roliço aqui, ó. E você vai passar o pó, ó, peguei o pó, vai passar o pó aqui fora do olho, aqui em cima, perto da pálpebra, e aqui no canto, tá? Tudinho, ó. Aqui em cima e aqui do lado, tá? Por que que a gente passa esse pó primeiro? Se você vir passar a tua sombra direto, teu pincel vai enroscar, tá? Então, pra quem tá começando, pra quem vai se automaquiar, ele vai enroscar. Então, é melhor você passar um pouquinho do pó aqui em tudo, tá bom? Certo? Antes de começar. Gente, marquem aí as pessoas que devem assistir essa maquiagem, aquela pessoa que deve se maquiar. Deem coraçãozinho aí pra mim, que agora vem a hora, tá? Sombra. Que sombra que a gente vai usar, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão pra vocês, essa paletinha da Belly Angel, tá? Ó, se escreve assim, ó, Belly Angel. Essa paletinha aqui é uma paletinha bem barata, acho que eu paguei 22, 23 reais nela. E ela tem todas as sombras que a gente precisa pra sobreviver nesse mundão, tá? Então, essa é uma paleta bem legal pra quem, né, vai se automaquiar, pra você usar em casa, é ótima. Outra sugestão são as paletinhas da Ruby Rose, que também são ótimas pra você usar no dia a dia, tá?
Mas a gente não vai usar ela hoje, nós vamos usar um blush, isso mesmo. Nós vamos usar um blush pra maquiar, porque assim, você não tem desculpa de não maquiar os seus olhos, né? Então, quem dá sempre a desculpa, quem conhece uma Maria da desculpa, marca ela aí, que agora é a hora de acabar as desculpas dela, tá? Então, aqui eu vou mostrar um blush que eu gosto muito, ó. Esse blushzinho é um blush da Mary Kay, o nome dele é Sky Blush. Ó, ele é bem bonitinho, ele é ótimo, tá? Então, pelo jeito vocês conhecem bastante gente que dá desculpa de não se maquiar porque não tem sombra, né? Ó, gente, pincel de esfumar, bem fofo, e blush, tá? O blush coral é um dos que eu acho que fica mais bonito, porque o coral é uma cor que combina com todo mundo. Então, ó, a gente vai passar duas vezes, gel suficiente, tá? Rosto pra trás, você sempre tem que colocar o teu rostinho caidinho pra trás na hora de se maquiar. Nunca estica assim, ó, você põe o rosto pra trás, tá? Põe o rostinho pra trás e você vai depositar, ó, aqui onde tá vendo aqui o último pelo do olho, ó? Últimos cílios? Você vai depositar aqui, ó, no último cílios. Cabeça sempre pra trás, ó. Deposita com batidinha e você vai começar a girar o teu pincel, tá? Sempre pra dentro. E depois volta, tá? Então, de novo, ó, pega o blush, deposita, movimento circular, e a gente vai girar o pincel pra dentro, tá? Então, a gente vai depositar aqui, ó, vai esfumar assim, ó, como se fosse uma bolinha pra dentro. Peguem sempre no final do... Ai, gente, que horror minha unha. Pamela, saudades de você, minha manicure. Ó, sempre aqui no final, tá? Que a gente pega, ó. Eu nunca vou pegar aqui, ó, no meio do pincel ou aqui pra baixo, senão você vai pôr muita força. Então, sempre pega aqui no final, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, deposita, esfuma redondinho, fazendo uma bolinha, ó, tá vendo? Como se fosse uma bolinha. Fiz a bolinha. Depois que eu fiz essa bolinha, eu vou começar a fazer bolinhas menores pra dentro. Então, primeiro uma bolinha grande, depois bolinhas pequenininhas levando pra dentro. Olha que bonitinho que fica, ó. Tá vendo? Só um blushzinho já fica bem bonito. No outro lado, a mesma coisa, ó. Põe aqui, tá? E movimenta. Faz uma bolona. Então, pega bastante, faz bolona. Soltar o potinho aqui. Faz bolona. Pega sempre no final do pincel, fez bolona. Você vai começar a fazer bolinha nesse ossinho que a gente tem no olho, que a gente chama de côncavo, esse ossinho aqui, ó, tá? Aí você vai esfumar pra dentro, tá bom? Agora, eu vou pegar um outro blush que eu tenho aqui, que ele tá meio ruim de tirar, mas eu vou conseguir. É que ele tá numa plaqueta e ele é muito bom. Aí, ele é mais escuro, um pouquinho, pra aparecer mais aqui no vídeo, ó, tá? Então, esfuma a bolona, depois faz bolinha. Esfuma a bolona, depois bolinha, tá? De novo, deposita no último pelo, bolona, depois bolinha, tá bom? Feito isso, você pode usar uma sombra mais clarinha, você pode usar uma sombra iluminadora, ou você pode usar para as Marias da desculpa. Agora não tem mais desculpa. Você pode usar, coitadas Marias da desculpa, vão ficar sem desculpa agora, né? A gente vai usar um iluminador. Eu tenho que localizar o meu iluminador aqui para passar ele. Então, iluminador de rosto, tá? Esses iluminadores que a gente usa pra iluminar o rostinho. Achei o meu, ó. Esse aqui é um iluminador. Ui, que ruim de abrir. Ai. Enfiei minha unha no iluminador, mas tá tudo bem. Esse aqui, ó, tá? Então, esse iluminador, a gente vai passar no olho também, tá? Então, iluminador no olho. Então, só relembrando, tá?
Último pelo, ó. Meu último cílio está aqui. Então, você vai fechar o olho e vai pôr ele aqui, ó. Deposita, 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 deposita. Bolinha grandona. Depois, bolinha pequenininha, ó. Tá? Quem tiver dificuldade de fazer bolinha, então eu vou dar aqui uma sugestão, tá? Pra quem tem dificuldade pra fazer bolinha, pra esfumar assim, ó. Dê só batidinhas, ó. Batidinha, 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 batidinha várias vezes e depois batidinha pra dentro. Então, quem é a Maria da desculpa, que não faz maquiagem, que não sabe fazer bolinha, agora não tem mais desculpa. Faz só com batidinhas. Acabou as desculpas. Hoje é o dia de todo mundo não ter mais desculpa. Então, aqui o iluminador de rosto, pega com o dedo mesmo e vai depositar em todo esse início aqui do olho. Tá? Ou uma sombra cintilante também. Mas pra quem dá desculpa de não fazer, porque não tem sombra agora, não tem mais desculpa, né? Então, a gente só vai dar batidinha aqui, ó. Mas nada, nada mesmo. Agora, pra finalizar essa maquiagem, a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Não é obrigatório você fazer a parte de baixo. Se você não gosta da parte de baixo maquiada, não precisa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o blush com um pincel de sombra pequeno, ó, tá vendo? Esse pincel de sombra pequeno a gente chama de pincel de precisão. É igual um pincel de sombra, só que parece que foi cortada a ponta dele. Tem que ser macio, gente, tá bom? Ó, você faz aquela cara de que não tá enxergando. Sabe quando você não consegue ver uma coisa que você quer ler e não consegue enxergar? Você faz assim, ó. É essa cara que a gente tem que fazer. Então, você faz assim, encaixa o pincel aqui, ó, embaixo dos cílios e, ó, faz como se fosse uma borrachinha. Tá vendo, ó? Como se fosse uma borrachinha, assim, ó. Vai e volta, vai e volta. Como se você quisesse apagar. Tem diferença se fizer com batidinhas? Não, você consegue o mesmo efeito. A diferença é que você vai pegar menos produto. Então, em vez de você passar várias vezes pra pôr aqui e depois girar, você vai pegar menos vezes. Então, você vai fazer assim, ó. Uma, duas, e vai dando batidinha, batidinha, batidinha. Depois, uma, duas, batidinha, batidinha, batidinha. Ele fica igual, tá bom? Melhor fazer o olho antes do contorno. Como aqui o intuito é uma maquiagem pro dia, então eu vou fazer um contorno bem suave com pó, tá bom? Na live da maquiagem pra noite, tá salva lá no IGTV da escola. Quem perdeu a live de maquiagem pra noite, lá eu tô ensinando a fazer todos os contornos com corretivo, tá? Aqueles contornão de pele, de capa de revista, tá lá no IGTV do Instituto Eleven, no IGTV da escola. Lá no Instagram da escola tem salvo, tá bom? É só vocês olharem lá, que lá tem dicas maravilhosas de maquiagem pra noite. Aquela pele dos deuses, divina. Ó, então peguei o blush de novo. Aí você faz assim, ó. Aquela cara de que você quer ler aquelas letras miúdas da bula. Aí você encaixa aqui, ó. E vai fazendo assim, ó. Vou vir bem pertinho aqui, tá? Ó. E vai passando com vai e volta, como se fosse uma borrachinha, tá bom? Como se você quisesse apagar uma linha com uma borracha, certo? Só consigo fazer de um lado, outro lado nunca dá certo. Começa sempre pelo lado que você tem mais dificuldade, André. Se a tua dificuldade é desse lado, começa por aqui, tá? Porque quando chegar do outro lado, que você tem mais facilidade, você vai conseguir deixar igual. Agora, se você começar pelo lado que você tem mais facilidade e você for pro lado que tem mais dificuldade, aí você não vai conseguir deixar igual, tá bom? Como uma dica pra você, eu sempre faço assim. Por isso que eu comecei por esse, porque é o lado que eu tenho mais dificuldade de fazer em mim, tá bom? Daí eu fico aqui, ó. Gente, quem quiser uma live ensinando a fazer delineado gatinho e a passar batom vermelho perfeitamente, com destreza e aqueles contornos lindos, pele para Instagram, deixa os coraçõezinhos aqui, comenta aqui que você quer, que daí a gente faz um. Na outra live, vocês pediram a maquiagem pro dia a dia e cá estamos. Então, peçam, né, maquiagem gatinho aí, hashtag Instituto Eleven, maquiagem gatinho, que eu venho e ensino vocês a fazer um delineado gatinho em si mesmo. E eu duvido que você não vai conseguir fazer. Eu aposto que você vai conseguir. Agora, vamos pro rímel, tá bom? Então, o rímel, ó, coloca o roxinho pra trás. Sempre compre o rímel que tem essa partezinha aqui, ó, mais estreita, tá? Quanto mais estreito for, melhor. Não compre aquele rímel que tem isso aqui gigante. Porque na hora que você for passar, ele vai ficar pegando na tua pálpebra, vai sujar tudo, ó. Aí você põe o rosto pra trás
encaixa aqui no teu pelo, ó. Vai e volta, vai e volta. Você faz como se fosse um zigue-zague, tá bom? Olha, todo mundo quer. Ai. Então, acho que a gente vai precisar atender esses pedidos. Nossa, quanta gente querendo. Gente, postam uma foto depois com aquelas caras assim, pedindo, por favor, e marquem a escola com a hashtag Instituto Eleven. Tá bom? Ó, então agora pra passar rímel embaixo, você faz de novo aquela cara de que não tá enxergando, ó. E pega com a pontinha assim, ó, tá? E aqui do outro lado. E uma dica pra vocês, gente. Se por acaso você encostou aqui, borrou teu olho com rímel, o que você vai fazer? Espera secar. Depois que secar, aí você vai pegar o pó com uma esponjinha ou com o pincel e vai fazer isso aqui, ó. Que ele sai inteiro, tá bom? Ó, você vai fazendo assim que ele vai saindo, tá bom? Nossa, todo mundo quer, que chuva de quero, adorei. Vamos aprender por cílios postiços, meu povo? Então, vamos aprender por cílios postiços. Ó, aqui eu já deixei fora da caixinha meus cílios, tá bom? Pra colocar ele. Então, já tá os dois lados separadinhos aqui. Então, eu vou... Dicas de batom vermelho que não mancha. Então, na nossa aula de gatinho, vai ser o dia de falarmos sobre batom vermelho que não mancha, batom vermelho que não faz aquele borrado, batom vermelho que não parece que você beijou o mundo quando você come alguma coisa. Vamos falar sobre eles. Também, Aline, essa dica vale para quem vai delinear o olho. Começa pelo lado que você não consegue fazer direito, do lado que você tem mais dificuldade, que daí quando você chegar do outro lado vai ser muito mais fácil de você deixar igual. O problema é que já é nosso isso. A gente sempre tem costume de começar pelo lado que a gente acha mais fácil. E aí que tá o problema, a gente começa pelo lado que é mais fácil e quando chega do outro lado a gente se lasca pra deixar igual. Então, ó, aqui tá o meu cílios postiço e eu já passei cola aqui, ó, tá vendo? Então, os cílios, ele fica assim, ó, certo? Assim, né? Ó. A gente vai passar sempre nas costinhas dele, ó, na coluninha dele, aqui na parte de trás, tá? Usem uma cola que tenha textura mais grossa. As colas que têm a textura mais grossa, elas são melhores de você se automaquiar, tá bom? Ai, Stefano, eu também tô com saudade. Beijo. Beijo pra você. Quero o delineado perfeito. Vamos fazer um delineado. Olha aqui. Então, ó, os cílios, uma dica pra você aplicar é você pôr a cola e chacoalhar ele bastante, ó, tá? Pra você conseguir aplicar. Então, chacoalha, põe o rosto pra trás, ó, tá bom? E você vai colocar essa raiz na raiz dos teus cílios, tá? Coloca lá no final, ó, tá vendo? Eu coloquei só no final, ó. Não tá no resto, só no final. Então, encaixa aqui com o olho fechado no final do teu olho. Encaixou, você solta, abre o olho e vem com a outra mão, ó, por dentro, pra encaixar. Eu acho que é a melhor maneira que tem de você aprender a colar, ó, que você só encaixa. Tá bom? E a cola, como ela ainda tá molhada, ela vai ficar aparecendo um pouquinho aqui, ó. Mas a cola, ela tem que estar quase seca, ela tem que estar grudenta. Então, a tua cola não pode estar muito molhada na hora de você aplicar, tá bom? Então, você passa a cola, balança, balança, balança bastante, que ele fica bom. Marca de cola. Marca de cola. Eu gosto muito, muito mesmo da marca Atelier Paris, que é a que eu uso em cliente já faz já um tempo e eu não consigo trocar mais de cola, eu só uso ela. Mas antes dela, eu usava uma cola da Envy, que é uma cola que se chama Super Strong Hold. Comprem a que tem a tampinha dourada, tá bom? A que tem a tampinha dourada é melhor. E que ela é branca, né? Depois ela fica transparente, ó. Tá? Então, passei a cola aqui, ó. E vou chacoalhar. Os cílios pode ser usado várias vezes, desde que você não passe rímel nele. Se eu pegar os meus cílios e passar rímel aqui, eles vão se grudar tudo, aí eu tenho que jogar fora. Porque daí, quando eu for colocar no meu olho, ele não vai encaixar de novo, tá bom? Então, vamos de novo chacoalhar bem isso aqui pra secar.
E ele tem que estar grudento, ó. Então, eu vou vir bem pertinho aqui da câmera pra vocês verem, ó. Tá vendo quando a gente encosta o dedo, ó? Ele tá grudento, ó, tá? Então, essa é a melhor forma que tem. Então, venho o rosto pra trás, ó. Dou uma fechadinha aqui, ó. Encosto na raiz dos cílios aqui fora, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Aí, você abre o olho e vem... Encaixa ele aqui no início, ó. Tá? E sempre compre uns cílios que seja mais firme. Não compre aqueles cílios que é muito fininho, porque ele é muito difícil de pôr. Até eu me bato pra pôr, porque ele é muito fino. Então, esses cílios aqui que são um pouquinho mais cheinhos e são mais firmes, é bem melhor de aplicar do que aqueles outros cílios, tá? E eu sempre dou uma pressionada aqui, uma apertadinha pra ele ficar bem, ó. Tá bom? Ele fica bem bonitão, certo? Qual é a marca de cílios que você indica a mim, maravilhosa? Oh. Então, a marca de cílios que eu uso cílios dessa marca aqui, ó. Quero Makes, tá? Eu uso essa marca aqui, Quero Makes, e uso também o da Pat Imports. Todos os modelos dele são ótimos, tá bom? Então, todos os modelos da Pat Imports e todos os modelos da Quero Makes são os melhores. Na linha d'água, por ser uma maquiagem pro dia a dia, eu não passaria lápis, não passaria nada. Eu deixaria só assim, até porque não vai ficar te incomodando, não vai ficar fazendo, né, aqueles borrãozinhos aqui nos cantinhos do olho. Mas, pra quem gosta de lápis preto, eu trouxe aqui um lápis preto bem legal pra vocês conhecerem. É um lápis preto da Ruby Rose, ó, que ele é a prova d'água. Ele é um lápis que você passa ele, depois a hora que você vai tirar, ele não sai. Eu até deixei água aqui pra mostrar pra vocês que ele não sai, tá? Então, agora, só pra gente finalizar, que já tá acabando o nosso tempo, vamos para o blush, tá? Então, uma dica pro blush. Se a sua pele for mais rosinha, dê preferência por blush com tom laranja. Se a sua pele for mais amarela, aí você pode usar um blush mais rosado, tá bom? Aqui eu vou usar esse blush coral, que é o mesmo que eu passei aqui em cima. Qual lugar a gente aplica blush, ó? Pincelzinho de blush bem fofo. Aqui, ó. Quando você sorri, faz isso aqui, ó, tá? Então, é assim. Então, a gente passa blush sorrindo. Tá bom? Então, você vai dar um sorrisinho. E aplicar o blush. Que blush bonito. Tá bom? Ele fica bem lindo. E pra quem quiser, né, um efeito summer, a gente pega um pouquinho do blush e aplica aqui em cima, ó. Um pouquinho aqui no topo do nariz, bem aqui em cima, ó, tá? Que ele fica um efeito summer. Prontinho. Pra fazer o contorno, a gente vai fazer ele com pó. Então, você vai escolher um pó, uns 2 tons acima do tom da tua pele, né? Então, aquele pó que você comprou e não deu certo pra você, ficou escuro, é o pó que você pode fazer contorno. Senão, você pode usar um pozinho assim, ó, tá bom? Pincel de blush mesmo. Vou pegar um pouquinho e vou passar aqui, ó. Um pouquinho abaixo do meu blush. Tá? Do ladinho. Então, quem perdeu a aulinha de contorno, tá salvo lá no IGTV da Eleven, tá? Gente, fiquem até o final, que vai ter sorteio depois, tá? De quem estiver participando aqui, vai ter um sorteio de um curso de extensão de cílios, tá bom? Um curso de extensão de cílios comigo. Então, aqui no cantinho, prontinho. E o iluminador, a gente vai passar em cima disso aqui, só que aqui, ó, tá bom? Ó, então, iluminador. Vou passar ele aqui, ó, sempre na lateralzinha, tá? Pra preencher a sobrancelha, pincel chanfrado, tá? Que é esse pincelzinho assim, ó, que tem a ponta recortadinha. E eu vou preencher com sombra, tá bom? Ah, esse cílios é lindo, eu gosto muito dele. Esse cílios é o H06, a referência dele, quem quiser anotar. H06, vem 5 pares numa caixinha, é em torno de 25, 30 reais mais ou menos. Dá pra usar várias vezes o mesmo cílios, tá?
Ó, então, peguei a sombra e eu vou aplicar ela, ó, bem na raiz dos meus pelos, do começo até o final, ó. Tá? Depois disso, eu vou vir aqui no início e vou pentear essa sombra pra cima, que daí assim a tua sobrancelha não vai ficar marcada no início, tá? Pego mais sombra, aí eu faço a parte de cima dos meus pelos, ó. E volto preenchendo. E faço toda a parte de cima aqui. Todo mundo pergunta da minha sobrancelha. A minha sobrancelha é a mesma que faço ela, com micropigmentação mesmo. E eu ministro curso também de micropigmentação lá na escola. De microblinding, que é a técnica que eu uso no meu, que é do fio a fio, tá? Então, mais um pouquinho de sombra marrom. Aqui. Vou escovar o comecinho pra cima, pra ficar mais esfumadinho, tá? Uma perguntinha. Na make mais básica, tem necessidade de fazer o contorno claro e escuro? Não. Aí você pode deixar só o blushzinho mesmo. Se não quiser passar sombra, também não precisa. Você pode passar só o iluminador de rosto no teu olho, que dá um efeito bem bonito, tá? Então, a sombra não é obrigatório passar de dia, só se você quiser. Então, é uma sugestão de sombra, caso você queira usar. Senão, você faz só essa preparação de pele sem os contornos. E sem essa sombra, tá? Ela fica mais naturalzinha. Então, experimentem fazer essa preparação de pele só com os cílios postiço. Experimentem outro dia fazer essa preparação de pele e usar o blush como sombra. Outro dia, usem uma sombra. No outro dia, experimentem outra sombra. E assim, você vai criando várias composições de sombras diferentes, tá? E pra finalizar, batom, tá? Batonzinho. Esse batom aqui é um batom que eu gosto bastante, que ele é um batom bem tom de boca, assim, eu acho ele bem bonito pra usar no dia a dia, ó, tá? Como esse batom é meu, eu não uso pra cliente, então eu vou passar ali direto. Então, eu sempre passo primeiro no meio, ó. Tá? E daí, misturo. Aí, depois eu faço as bordinhas bem com o biquinho do batom, ó. De um lado e do outro. E quem quiser aumentar o lábio, eu vou dar uma dica pra vocês. Quem quiser aumentar o lábio e quem gosta de lábio grande, pega aquele pincel que você usou aqui embaixo, limpa bem ele e faz isso, ó. Esfuma. Apaga a bordinha, que ele vai ficar um batom bem esfumadinho. Olha como ele aumenta o lábio. Esse batom, Letícia, é o Velvet Ted da MAC, tá? Velvet Ted, o nome dele. Olha como aumenta o lábio. Mas daí, pra esfumar o lábio, tem que ser um batom mais claro, tá? Não vai fazer isso com batom escuro, gente, que vai ficar feio. Ó. Fica bem esfumadinho, tá super na moda usar batom esfumado. Tá bom? E uma bruma ou água termal pra devolver o viço pra pele. E olhem que maquiagem bonitinha que ficou. Uma maquiagem bem menininha pra usar no dia a dia. Gostaram, gente, da live? Se gostaram, printem a tela aí pra mim e postem nas redes sociais lá, marque hashtag Eleven, queremos DNA do gatinho, pra gente voltar com outra live aqui pra vocês. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Obrigada pra quem ficou até o final, obrigada pra quem participou no começo, no meio. Obrigada a todo mundo. E daqui a pouco eu passo para passar o resultado para vocês do sorteio do curso de extensão de cílios. Boa sorte para todo mundo e daqui a pouco eu passo lá para vocês, tá bom, gente? Então, printem a tela e vamos postar. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo, beijo.
e assistam os outros vídeos lá no IGTV do Instituto Eleven lá no Instagram, tá bom? E venham fazer curso comigo. A gente tem curso de micropigmentação, tem curso de design de sobrancelha, tem curso de extensão de cílios, tem curso de depilação facial com linha, curso de maquiagem profissional. Todos esses cursos você pode fazer comigo aqui no Instituto Eleven. É só dar uma ligadinha lá, entrar no site, fazer sua matrícula e a gente se encontra por lá, tá bom? Beijo, muito obrigada!